Olá pessoal, está começando mais o programa Entrevistas aqui no canal da família e eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que vem nos acompanhando todos os dias de segunda a sexta-feira nesse mesmo horário. Bom, vamos falar de educação? Mas vamos falar de tecnologia, inovação e ciência aqui com o professor Daniel Chaves, da Unifap, Universidade Federal do Amapá. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui. A gente vem sistematicamente nos programas da Rede Vida para conversar e é um prazer estar representando a universidade aqui. Eu que agradeço a sua participação. Professor, conta pra gente sobre o Núcleo de Ciência e Tecnologia da Unifap. Quais são os trabalhos que vêm sendo realizados? Então, nós somos o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, tá? Que basicamente está ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que hoje é chefiada pela professora Helena Simões, na administração da professora Eliane Superti, a reitora da universidade. Qual é o nosso papel? O nosso papel é zelar, fomentar, incentivar, amparar as ações ligadas à inovação e à transferência de tecnologia dentro da universidade. Porque esse é um processo complexo e é um processo que a Lei de Inovação de 2004 compreende que deve ter um núcleo. Ele não precisa ser chamado de NIT, como nós chamamos, mas ele tem que ter um núcleo, uma divisão, um departamento, uma agência. Tem que ter um espaço da universidade que faça isso, para que a universidade tenha um dispositivo capaz de promover as suas ações nessa área, que é uma área super importante. Os debates sobre ciência e tecnologia mais contemporâneos identificam a inovação e, consequentemente, quando a gente fala em universidade, a gente fala em educação também, né? A gente identifica a inovação como um elemento muito importante do processo de produção de saberes. E não só produção, mas compartilhamentos. Porque isso significa, quando a gente fala em inovação, que a gente está falando da busca por conhecimento original ou por um conhecimento que esteja sendo suportado, quer dizer, ele possa ser sustentado, que ele possa ser localizado, que ele possa interagir através da produção ou da expectativa da produção sobre o que tem de mais novo. Então essa é uma forma do entendimento sobre a inovação, de buscar o conhecimento mais fresco, mais novo que uma universidade pode ter. E isso envolve uma espiral, isso envolve um efeito extremamente positivo, extremamente virtuoso, que é a divulgação desses saberes, que é a propagação desses saberes para além dos seus muros. É um pouco do trabalho do que o NIT, que a gente toca lá na universidade, faz também, né? Professor, e esses trabalhos que são desenvolvidos na Universidade Federal do Amapá, assim, dentro do Estado, conta pra gente como que está essa organização. Pois é, nós temos várias instituições de ensino superior, como a Unifap é. A Unifap é um híbrido. Ela é tanto uma instituição de ensino quanto uma instituição de ciência e tecnologia, né? Quer dizer, ela tem uma interface de diálogo com o público na área de ensino, mas ela também tem pesquisa e extensão. Então nós temos outras ICTs, como a gente chama, a Instituição de Ciência e Tecnologia, que são públicas como nós no Estado, e tem uma lógica mais ou menos parecida nas suas expectativas, na sua forma de atuação. Bom, todas elas são comumente reconhecidas. Nós temos o IEPA, nós temos a UEAP, o IFAP, nós temos a Embrapa, nós temos também as redes regionais que saem do Estado do Amapá, como, por exemplo, a Rede Namor, que é uma rede do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Ficou grande o nome agora, né? Depois da fusão. Que é uma rede de ICTs da Amazônia Oriental, quer dizer, Amapá, Pará e Tocantins, que dialogam na busca por fazer com que esses núcleos, que ainda são muito pequenininhos na região, mesmo em sistemas, ou como a gente chama, ecossistemas tão complexos, quanto, por exemplo, de Belém do Pará, que lá você tem Emílio Guedes, você tem o FPA, você tem a UEAP, você tem o IFPA, você tem um montão de universidades juntinhas, né, numa cidade que tem uma proporção de metrópole. Então o que essa rede faz? Essa rede busca fazer com que cada ecossistema estadual desse possa se comunicar e buscar as vantagens competitivas em uma sinergia. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um conhecimento que produzo, que é inovador, que pode se conectar com o que é feito num estado como o Pará. Não só em Belém, mas em Marabá, em Santarém. E tem o pessoal de Palmas. E tem o pessoal de outras universidades da Amazônia, de outros institutos de pesquisa da Amazônia. Então, a ideia é que nós temos o NIT hoje envolvido numa rede estadual, certo? Numa rede amazônica e nacional. A gente contribui regionalmente para esse fórum de inovação estadual, com IEPA, Embrapa, IFPA, IFAP, e com a UEAP. A gente contribui com a Rede Namor, dialogando com a Amazônia Oriental, com a Amapá, Pará e Tocantins,
E nacionalmente, o NIT da Unifap faz parte da coordenação regional norte do Fortec, que é como se fosse uma associação de gestores de inovação nacionais. Então a gente está fazendo um trabalho, por que eu estou contando isso tudo? Que é um trabalho de tentar levar o nome da Unifap e a excelência que a Unifap produz atualmente para além das fronteiras da Unifap, para além das fronteiras do Estado, para além das fronteiras da Amazônia e para um sistema nacional, que é muito importante para a gente, porque nós somos uma universidade federal, afinal de contas. Então a gente se conecta com uma lógica que não é só do Estado, nem só da região norte, mas de todo o país. Isso é muito importante para a gente. Professor, o que o NIT tem a oferecer para aquele estudante que quer fazer pesquisa e para o próprio professor também? O NIT ele pode hoje funcionar como uma espécie de cartório, ou seja, ele é uma instância onde quem faz uma pesquisa dentro da Universidade Federal do Amapá pode procurar para registrar o seu software, e nós já conseguimos os primeiros registros nessa gestão. A gente pode registrar patentes, nós podemos registrar modelos de utilidade, nós podemos registrar logomarcas, tudo isso que, evidentemente, for resultado de pesquisa dentro da Unifap. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, e nós fazemos, é um programa de iniciação tecnológica. Quer dizer, os alunos da universidade que concorrem a bolsas e que, além de ter a gratuidade do ensino, que é um patrimônio que a gente não discute hoje na Universidade Pública Brasileira, ele também pode receber pela sua pesquisa através da concorrência nos editais do PIBIT. Existe uma outra forma da universidade apoiar essas ações, tanto de pesquisa docente quanto de pesquisa discente, que é o fato da universidade hoje ter, ou seja, espera-se que ela tenha, para se conectar no âmbito do Estado e da Federação com políticas atualizadas de inovação, de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia. Então o NIT ele organiza, ou ele ajuda a organizar, grupos de trabalho, que nesses grupos de trabalho vão se encontrar para elaborar minutas de, por exemplo, a regulamentação de empresas júniores dentro da universidade, que é uma coisa super importante para fomentar o empreendedorismo. Ou então, para, por exemplo, a gente falar sobre uma incubadora da universidade. O IEPA agora tem chamado a gente recorrentemente para falar sobre a sua incubadora, um projeto muito bacana, e a gente tem colaborado no sentido de também prever dentro da universidade, para dentro da Unifap, como que a gente desenvolve essas técnicas, o que é algo extremamente importante. Então o NIT ele também ajuda, vamos dizer assim, a elaborar leis dentro da universidade, ou marcos regulatórios que ajudem a universidade a funcionar melhor e a compreender a inovação como um processo mais capilarizado, sabe? Que se enraize dentro da universidade. Eu poderia destacar ainda que nós participamos junto com outras ICTs estaduais, aquelas mesmas que eu falei anteriormente, o IEPA, o IFAP, poderia citar a Embrapa, poderia citar as universidades privadas também, no sentido de amparar os eventos ligados à inovação e transferência de tecnologia. Então, nós vamos agora no dia 25, por exemplo, conferir uma palestra dentro do encontro de inovação que o IFAP está organizando. Nós sistematicamente nos organizamos para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente, sempre que pode, divulga material através do nosso site ou do nosso Facebook que tenha informações úteis sobre a inovação, como se a gente quisesse sair do nosso muro. E é o que a gente tenta fazer. Então, nós temos um trabalho muito importante no registro da propriedade, na proteção, no acompanhamento das normativas nacionais e na produção de normativas regionais, e muito importante, no fomento ao diálogo através de bolsas ou através da realização de eventos que façam com que a comunidade saiba que o conhecimento inovador está ao seu alcance. Essas são algumas das atribuições nossas. Professor, conta pra gente quais foram os projetos que o NIT incentivou aqui no estado do Amapá. Pois é, a Universidade Federal do Amapá tem uma diversidade enorme de grupos de pesquisa, tá? E todos esses grupos de pesquisa, mesmo os que ainda não sabem disso, têm um imenso potencial para inovar. Ou seja, para fazer algo original, para pensar algo que não foi pensado ainda, para aplicar uma metodologia de uma forma diferente, para bolar uma nova teoria, enfim. Isso vai desde as licenciaturas com novas metodologias de ensino até laboratórios, por exemplo, da área de engenharia ou de fármacos, que desenvolvem uso de corantes naturais ou então que pensam novas aplicações de dispositivos de controle de um circuito eletrônico, por exemplo, coisas super complexas, as coisas que a gente não acha que são inovadoras, né? Então, o NIT, o papel da gente tem sido amparar isso. E a Universidade Federal do Amapá, ela quintuplicou ultimamente a sua capacidade docente. Nós temos hoje mais de 500 professores com diversos grupos de pesquisa que envolvem, por sua vez, professores da casa e pessoas que estão no resto do Amapá, que estão no resto da Amazônia, que estão no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, o que o NIT ele faz? O NIT basicamente pega essa pesquisa que tem um potencial patenteável, que tem um potencial de ser registrado, que pode virar patrimônio,
E isso é bom para o pesquisador, é bom para a comunidade, é bom para a Unifap, é bom para o NIT, é bom para todo mundo, porque você transforma uma ideia em algo sólido, vamos chamar assim, em algo que está configurado institucionalmente, que está assegurado, não é? E o NIT, ele, nesse sentido, tem colaborado ativamente com a área de softwares. A gente teve o primeiro registro de software da história da universidade no ano passado. Aqui em Macapá? Aqui em Macapá. A universidade, não é que ela não tenha produzido softwares, sempre produziu conhecimento. A diferença é como você torna esse conhecimento institucionalmente soberano. Quer dizer, você pode produzir e não registrar ele junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é um órgão soberano nacional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quer dizer, você pode dizer o seguinte, olha, eu tenho um excelente software, mas se você não registra ele, nada impede que uma outra pessoa venha e, utilizando a sua ideia, registre e diga que a ideia é dela. E com isso, de alguma forma, você pode ter sua ideia subtraída, ou roubada mesmo, né? Qual foi o projeto que foi patenteado? Foi o projeto Fractron, de autoria do professor Rafael Pontes, que é pró-reitor de extensão da universidade hoje, um pesquisador destacado na área de ciências da computação. E o Fractron, associado a outros dois profissionais, um do Pará e um outro que é um técnico da universidade, o Pedro e o professor Batista, esses projetos geraram um software que foi acolhido pelo NIT e foi enviado ao INPI para registro, que basicamente é um software que ajuda o ensino de fração na área de matemática para estudantes do ensino básico, do ensino fundamental, da rede pública. Então olha só como é que é um projeto bacana. Ele é um projeto que tem pesquisa, ele tem extensão, porque ele sai do muro da universidade, ele tem uma capacidade enorme no que diz respeito a ensino, ele tem uma tecnologia inovadora de ensino. Esse projeto é um projeto legal porque ele foi construído junto com a comunidade, junto com o público-alvo, não foi simplesmente dado para o público-alvo, ele foi construído junto, e ele tem um potencial de ser transferido, como a gente chama, ou seja, da gente pegar esse resultado desse trabalho e levar para a sociedade usufruir muito grande. Ela já está usufruindo. O que a gente fez foi pura e simplesmente registrar, para protegê-lo e fazer com que a universidade saia do status anterior, que era um status de nunca ter tido nenhum registro. Agora, a gente já pode falar para a nossa comunidade, a gente já pode falar para o nosso público, que a Universidade Federal do Amapá tem um software produzido por ela. Não é legal? Nossa, isso não tem um efeito de empoderamento, de autoestima. Certeza. Isso também é algo que, assim, que é de exemplo para outros também, né? Para os jovens que estão chegando todo ano na universidade, para dizer o seguinte: você também pode contribuir para o desenvolvimento regional do Amapá. Você também pode contribuir para a educação, para a ciência e tecnologia. Você também pode fazer algo novo que vai ser reconhecido e vai ser valorizado pela universidade que você estuda, que também é sua. Então, o barato desse tipo de coisa, o que tem de mais interessante nesse tipo de coisa, é que a gente tem um efeito científico, que é o desenvolvimento da pesquisa, tornando ela melhor, tornando ela mais sofisticada. A gente tem um efeito pedagógico, que é o estudante, que é o familiar, que é o público da sociedade e das comunidades, vendo que a universidade está se preocupando em proteger os saberes que o Amapá produz, porque a gente sabe que tem uma história muito grande das coisas simplesmente irem embora do Estado e a riqueza não ficar. Essa é uma forma nossa de manter a riqueza, que é a produção intelectual aqui no Estado. E tem, por último, um efeito importante, que é tornar a Unifap uma universidade que não fica mais com aquele zero no que diz respeito à inovação. Quando a gente pega um ranking da Folha de São Paulo, por exemplo, ou uma avaliação do INEP, ou uma avaliação do MEC, da CAPES, de quem quer que avalie a gente, que veja o quanto a gente está produzindo, esse avaliador vai poder olhar: poxa, vocês têm algum pedido de patente? Agora a gente tem. Isso demora alguns anos para acontecer. Uma patente não vem de uma hora para outra. Um software é mais rápido, mas a patente demora mais. Mas a gente vai poder dizer o seguinte: não, olha, nós já temos o primeiro software registrado, nós já saímos do zero. Que sempre foi uma coisa que mexeu muito com a nossa autoestima, não é verdade? Poxa, não dá, a gente nunca vai competir. Por que não pode? Pode sim. Então a gente compete, a gente tem as condições práticas para que a universidade tenha um desempenho cada vez maior, e há um esforço institucional dessa administração, da professora Eliane Superti, da professora Helena Simões, muito grande em fazer do NIT essa divisão que ajude a desenvolver a Unifap, entende? Professor, como se dá o processo para a realização da patente? Se o aluno tiver um projeto? É importante que ele esteja associado a um grupo de pesquisa dentro da universidade, que ele procure o seu orientador para falar da sua ideia, e que esse orientador, por sua vez, vai procurar o NIT para dizer: NIT, eu tenho interesse em registrar. Como é que eu faço? A gente vai dar início às tratativas, tem uma busca de anterioridade para ver se não tem nada sido produzido na área antes. Tem uma redação específica, porque é um processo muito complexo, sabe, muito cheio de detalhes, que é a chamada redação da patente, a caracterização do porquê que aquilo é novo. Tem, no caso do software, a caracterização daquele software, que aí não envolve a busca de anterioridade, não.
porque ela não precisa ser inteiramente original. Então, do software, a gente não tem a expectativa da busca de anterioridade. Tem a da redação, que é técnica e é bastante complexa. E aí o NIT encaminha isso, paga as taxas, que não são nenhum absurdo, paga as taxas para que as taxas vão ao órgão nacional, que fica no Rio de Janeiro, que é quem gerencia, é o Banco de Informações de Patentes do Brasil, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O INPI analisa, e se ele julgar que aquele processo segue todas as competências, acompanha todas as normativas e está de acordo com o que é preciso para que aquela concessão da patente seja dada, ou aquele registro do software seja deferido, o INPI defere. E aí, no momento que isso, ou ele concede. No momento que isso acontece, a gente tem, no caso do software, 10 anos de validade dessa proteção, e no caso da patente, 20 anos. Então, ele protege. Ele tem um banco de informações que qualquer um que queira recorrer, e vamos supor que a gente aqui inventou uma coisa legal. A gente vai lá e registra. Alguma outra pessoa pega a nossa ideia e utiliza, sei lá, no Amazonas, vamos dizer assim, e diz que é dela. A gente vai lá e reivindica. A gente fala, não, peraí, isso aqui é um conhecimento que eu registrei, está aqui meu registro. Então vocês não podem utilizar. Vocês têm que negociar comigo a cessão. Se eu quero ceder, o que eu vou querer como contrapartida para ceder? Então, vamos supor o caso do Fractron, por exemplo. Se alguém quiser usar esse software dizendo, não, olha, eu não estou usando o software da Unifap, eu não estou usando o software do professor Rafael, eu estou usando uma invenção minha. A gente pode ir lá e reivindicar e falar, não, isso aqui é nosso. Você tem que dizer que fomos nós e você tem que contar com a nossa anuência para usar isso. Não é simplesmente usar. Então, entende? Isso é muito importante para a gente proteger os nossos saberes, né? A gente sabe o quanto é difícil falar disso na Amazônia, mas é uma missão que a gente tem que enfrentar. E o núcleo ele vem tentando enfrentar junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e com a administração da universidade. Professor, agora conta pra gente sobre os projetos futuros do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Universidade Federal do Amapá. Pois é, a gente tem se debruçado muito agora, que a gente já registrou os primeiros softwares, que a gente já mandou o primeiro pedido de patente e está mandando mais. Só esse ano a gente já mandou 2 e a gente ainda está no mês de março, né? Quer dizer, a gente pretende, ao longo do ano, enviar mais alguns pedidos para o INPI para aumentar o nosso volume de atividades. A gente pretende agora trabalhar com a transferência dessa tecnologia. A gente já cumpriu uma etapa preliminar, que é uma etapa defensiva, que é o de instalar uma cultura da proteção. Agora o nosso objetivo tem que ser o de levar esse conhecimento para fora da universidade. E para isso a gente conta muito com ações e parceiros, como, por exemplo, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós estamos programando uma feira de inovação tecnológica do Unifap, que conta com todos os cursos, que conta com todas as áreas. Nós estamos nos engajando nos eventos que outras instituições de ciência e tecnologia realizam, como o IFAP, como a UEAP, como a Embrapa, como o IEPA. E nós pretendemos fazer com que essa cultura do empreendedorismo, como um esforço de cada um identificar em si um potencial pesquisador, um potencial realizador de inovação, se conecte com essa lógica da proteção. Se a gente conseguir fazer essas duas coisas andarem em sincronia, a gente acredita que vai ter um futuro muito promissor para o nosso Estado. A gente tem muito potencial e capacidade, pessoas com ideias, e isso não falta. Eu acho que falta agora a gente adequar as instituições para torná-las cada vez mais ágeis e caminharem junto com as mudanças que têm acontecido na sociedade. Que são grandes, né? Professor, e quais são os desafios para realizar esses projetos? Sem dúvida alguma, no Brasil, falar em inovação tem um problema de infraestrutura. Infraestrutura física, sim, mas principalmente infraestrutura de pessoal. Eu falo para os jovens que estão interessados em trabalhar com inovação, que estão interessados em fazer coisas ligadas a essa área, que há muita carência de mão de obra técnica. Muitas pessoas se interessam, por exemplo, pelo direito, mas não observam a discussão da propriedade intelectual. Muitas pessoas se interessam pela lógica da inovação, mas acabam não seguindo estudos nessa área. Então, no Brasil, nós temos uma carência muito grande de pessoal técnico, com capacidade e conhecimento precisos para ajudar esse processo. E talvez a gente possa dizer que o governo federal ou que os governos estaduais ainda não acompanharam bem esse movimento de inovação, de empreendedorismo, de proteção do conhecimento, mas essa é uma tendência que eu vejo com otimismo. Eu acho que está se revertendo. Acho que a gente precisa criar políticas públicas que gerem infraestrutura, que gerem leis modernas, que gerem pessoal técnico com capacidade de realizar essas atividades. O que não é nada fácil, e é uma coisa que vai acontecer em longo prazo. Eu não vejo com pessimismo não, viu, Mônica? Eu vejo com umas possibilidades bastante promissoras. Mas a gente vai ter que arregaçar muito as mangas, porque o Brasil, nesse sentido, ainda está muito aquém do debate internacional. Nós temos os saberes, nós temos as pessoas, nós temos
originalidade, nós temos criatividade. O que a gente ainda carece é da instalação disso dentro das instituições. Esse encaixe a gente ainda não fez, não. A gente precisa trabalhar nesse sentido. E professor, assim, se o aluno quiser conhecer o NIT, como que ele faz? Nós ficamos, hoje a nossa sede é no bloco do Aranha, para quem frequenta o Unifap, é o nome que a gente chama. Na verdade é o Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação, o CIP, mas todo mundo conhece ele por Aranha, né? Nós ficamos em frente à editora universitária, próximo do restaurante universitário da universidade. Estamos abertos todo dia, de 8 ao meio-dia e depois das 14 às 18. Prontos para receber todo o público interessado em saber como a Universidade Federal do Amapá pode colaborar para a sua pesquisa, para o seu trabalho, para a sua formação pessoal. Como que a Universidade Federal do Amapá, tanto para dentro quanto para fora dos seus muros, pode ajudar. Nós temos um site que é www.unifap.br/NITT. Nós temos um Facebook, www.facebook.com/NITT-Unifap. E nós temos um e-mail de contato, que é o nitt@unifap.br. Nós sempre respondemos todo mundo que procura a gente para conversar sobre inovação e tecnologia. Muito obrigada, professor. Muito bom saber disso mesmo. Assim, as pessoas que produzem, né, que têm projetos, que têm esse desejo de entrar na Universidade Federal do Amapá e receber esse apoio, então elas podem entrar em contato. Falar com o senhor, professor? Pode falar conosco, com a equipe técnica. Sempre tem alguém lá super disponível para atender. A gente está sempre muito, muito receptivo ao público. Isso é muito importante para a gente. As ideias estão nas pessoas, né? Então a gente tem que estar pronto para trazer as pessoas para perto, para acolher, receber bem e incentivar. Então todo mundo que tiver interesse em procurar, a gente está aqui publicamente comprometido em receber da melhor forma possível. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, professor. Imagina, é um prazer grande para a gente estar aqui. Eu agradeço a vocês da Rede Vida, agradeço a você pelo convite, Mônica, e digo que a Universidade Federal do Amapá está cada vez mais concentrada na sua missão pública, que é divulgar conhecimento, que é fazer com que os saberes que dentro dela hoje residem ou estão instalados cheguem à sociedade. É um compromisso com o desenvolvimento regional que a gente tem, muito grande. Muito obrigada, com certeza. É isso aí, gente. A gente pode conhecer um pouco mais do Núcleo de Tecnologia e Inovação da Unifap com o diretor do NIT. E o nosso programa está ficando por aqui. Aqui no estúdio está o Messi e o Renato Sena também está nos dando total apoio na edição dos nossos programas. E se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!